A tela escurece. Só se ouve a respiração pesada de Isadora, exausta, enquanto o relógio do celular vibra. 3h45 da madrugada. O som ecoa pelo silêncio absoluto do 23º andar, cortando a quietude como uma lâmina fria. Ela para por um instante, apoiando-se no cabo da vassoura, sentindo o peso das últimas 18 horas de trabalho ininterrupto em cada músculo do corpo. Corta para ela, sozinha, com um pano molhado nas mãos, limpando meticulosamente o chão reluzente de um escritório de luxo na Avenida Paulista. O mármore espelhado reflete as luzes da cidade que nunca dorme, criando um mosaico de cores que dança sob seus pés descalços. Ela havia tirado os sapatos gastos para não arranhar o piso impecável. Os letreiros neon das empresas vizinhas ainda brilham através das janelas panorâmicas, pintando o ambiente com tons de azul e dourado. E Isadora, de avental azul marinho amarrotado, observa por um instante a vida dos outros rolando do lado de fora. Carros de luxo descem a avenida em velocidade constante, levando pessoas para lugares que ela só conhece de longe. Apartamentos iluminados nos edifícios ao redor revelam vidas em movimento. Alguém ainda acordado assistindo televisão. Uma luz acesa numa cozinha onde provavelmente alguém prepara um lanche da madrugada. Uma silhueta passando pela janela de um escritório onde outro trabalhador noturno cumpre sua jornada. Uma vida que parece inalcançável para ela, separada não apenas por vidros blindados e metros de altura, mas por abismos sociais que parecem intransponíveis. Isadora suspira profundamente, passando a mão pelo rosto para afastar uma mecha de cabelo castanho que escapou do rabo de cavalo mal amarrado. Suas mãos, ainda jovens, mas já marcadas pelo trabalho constante, tremem levemente de cansaço. As unhas, cortadas bem curtas por praticidade, estão limpas, mas ressecadas pelos produtos de limpeza. Ela veste um uniforme simples, calça preta desbotada, blusa branca que já conheceu dias melhores e, por cima, o avental que carrega o logo da empresa de limpeza. Um símbolo que a torna quase invisível aos olhos dos que frequentam aquele lugar durante o dia. O escritório onde ela trabalha é um templo do capitalismo moderno. Mesas de vidro e aço inoxidável, dispostas geometricamente, cadeiras ergonômicas que custam mais que seu salário mensal. Telas gigantes montadas nas paredes exibindo gráficos e números que ela não compreende completamente, mas sabe que representam mais dinheiro do que ela jamais viu. O ar-condicionado mantém a temperatura perfeita, um luxo que ela não conhece em casa, onde um ventilador velho luta contra o calor sufocante dos dias paulistanos. Cada movimento dela é calculado e silencioso. Anos de trabalho noturno a ensinaram a ser uma sombra, a limpar e organizar sem deixar rastros de sua presença, como se os ambientes se limpassem sozinhos por mágica. Ela passa o pano nas mesas com movimentos circulares e precisos, ajusta as cadeiras de forma que fiquem perfeitamente alinhadas, esvazia as lixeiras e as recoloca exatamente na mesma posição. É uma coreografia solitária que ela executa todas as noites, em diversos escritórios, sempre com a mesma dedicação meticulosa. De repente, o silêncio é quebrado por um som eletrônico agudo. Bip, bip, bip. As portas de vidro do elevador se abrem com um sussurro mecânico e Isadora sente o coração disparar. Não deveria haver ninguém no prédio àquela hora. O segurança da portaria havia confirmado que ela era a única pessoa autorizada a estar ali durante a madrugada. Suas mãos se fecham instintivamente ao redor do pano úmido e ela se volta lentamente para a entrada. Um homem alto emerge do elevador, seus passos ecoando no piso de mármore com a confiança de quem conhece cada centímetro daquele território. Matheus Andrade tem cerca de 30 anos,
ombros largos que preenchem perfeitamente o terno cinza escuro de corte impecável. Mesmo àquela hora da madrugada, sua aparência é irrepreensível. Cabelo negro penteado para trás com gel, barba feita há poucas horas, sapatos italianos que brilham como espelhos. Ele carrega uma pasta de couro marrom e seu telefone ainda está grudado na orelha, encerrando uma ligação internacional com alguém em Londres ou Nova York. Para ele, os fusos horários são apenas números numa planilha. Ele para abruptamente ao ver Isadora e, por um momento que parece eterno, eles se encaram em completo silêncio. O olhar dele, normalmente determinado e controlado, revela uma surpresa genuína. Não é que ele nunca soubesse que alguém limpava seu escritório. Ele simplesmente nunca havia pensado nisso como algo real, concreto, feito por uma pessoa de carne e osso com uma vida própria. Isadora sente o sangue subir às bochechas. Está descalça, com o cabelo desarrumado, segurando um pano sujo. Uma imagem que contrasta violentamente com a elegância imaculada do ambiente. Instintivamente, ela dá um passo para trás, como se quisesse se fundir com as sombras da parede. "Desculpe, senhor", ela murmura, a voz rouca de cansaço e nervosismo. "Eu não sabia que o senhor viria. Posso voltar mais tarde para terminar a limpeza." Mateus desliga o telefone sem tirar os olhos dela. Há algo na forma como ela se carrega, ereta apesar do cansaço, digna apesar da situação embaraçosa, que o faz hesitar. Ele está acostumado a dar ordens rápidas e seguir em frente, mas algo naquela mulher jovem o faz pausar. "Não precisa sair", ele diz finalmente, a voz mais suave do que Isadora esperava. "Eu só vim buscar uns documentos. Continue seu trabalho." Mas ele não se move em direção à mesa como havia planejado. Em vez disso, fica ali parado, observando-a com uma curiosidade que nem ele mesmo compreende. Isadora volta a limpar, mas agora seus movimentos estão tensos, autoconscientes. Ela sente o peso do olhar dele acompanhando cada gesto, cada passo. "Você trabalha aqui todas as noites?" A pergunta sai antes que Mateus possa se conter. Não é o tipo de conversa que ele costuma ter. Na verdade, não é o tipo de conversa que ele jamais teve. Isadora para de limpar e o encare incerta. Será que é uma pegadinha? Algum tipo de teste para ver se ela estava fazendo o trabalho corretamente? "Sim, senhor. Terças, quartas e sextas, das 2 às 6 da manhã." "E o que você faz durante o dia?" A pergunta é tão inesperada que Isadora quase deixa o pano cair. Por que um homem como ele se interessaria pela rotina de alguém como ela? Ela estuda o rosto dele, procurando sinais de sarcasmo ou impaciência, mas encontra apenas curiosidade genuína. "Trabalho numa creche no Capão Redondo", ela responde cautelosamente, "das 7 às 4 da tarde." Mateus faz as contas mentalmente. Se ela sai daqui às 6 da manhã e precisa estar na creche às 7, como você consegue chegar lá a tempo? "Ônibus", ela responde simplesmente, como se fosse óbvio. "Pego o primeiro da linha. Às vezes durmo uns minutinhos no trajeto." A imagem dela dormindo no ônibus, cansada depois de uma noite inteira de trabalho, só para acordar e cuidar de crianças por 9 horas, faz algo estranho no peito de Mateus. É uma realidade tão distante da sua que parece ficção. "E quando você descansa?" Isadora dá uma risada baixa, sem humor. "Domingo, às vezes." O silêncio que se segue é carregado de significados não ditos. Mateus observa as mãos dela, pequenas, mas fortes, com calos nas pontas dos dedos. Observa os olhos castanhos que, apesar do cansaço, mantêm uma luz determinada. Observa a forma como ela mantém a postura ereta, recusando-se a se curvar sob o peso das circunstâncias. "Por que você faz isso?" ele pergunta, e imediatamente se arrepende da imprudência da questão. É íntima demais, pessoal demais para uma conversa entre estranhos. Mas Isadora não se ofende.
Em vez disso, algo em seu olhar se suaviza, como se ela reconhecesse que a pergunta, por mais intrusa que seja, vem de um lugar de curiosidade genuína e não de julgamento. Minha mãe está doente, ela diz simplesmente. Os remédios são caros. 4 palavras que carregam o peso de uma vida inteira de responsabilidades. Mateus, que nunca precisou se preocupar com dinheiro para remédios, sente um desconforto estranho no estômago. É como se ela tivesse aberto uma janela para um mundo que ele sabia que existia, mas do qual sempre se manteve cuidadosamente distante. Que tipo de doença? Ele pergunta, e desta vez não se arrepende da pergunta. Diabetes, pressão alta, o coração também não vai bem. Isadora volta a limpar enquanto fala, como se o movimento das mãos a ajudasse a organizar os pensamentos. Ela trabalhou a vida toda como diarista. Nunca teve carteira assinada, então não tem direito a muita coisa do governo. Mateus conhece essas palavras: diabetes, pressão alta, diarista, carteira assinada. Mas elas sempre foram conceitos abstratos, problemas de outras pessoas em um Brasil que ele observava de longe, através das janelas blindadas de seus carros e escritórios. Agora, faladas pela voz cansada de Isadora, elas ganham peso e forma. Há quanto tempo ela está doente? 3 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar mais. Isadora passa para a próxima mesa, mantendo o ritmo constante de trabalho. Antes eu só trabalhava na creche, gostava do que fazia. As crianças, elas me fazem lembrar que ainda existe alegria no mundo. Há uma melancolia na voz dela que faz Mateus querer perguntar mais, mas ele se contém. Já cruzou linhas demais nessa conversa. Isadora termina de limpar a área principal e se move para o pequeno escritório privado, o escritório dele. Mateus a segue com os olhos, notando como ela conhece cada detalhe do ambiente, como suas mãos encontram automaticamente os interruptores de luz, como ela evita pisar em certas áreas do tapete persa que ele trouxe da última viagem à Europa. Dentro do escritório dele, ela trabalha com ainda mais cuidado. Limpa sua mesa sem mover os papéis importantes, ajusta a posição de sua cadeira executiva, aspira o tapete com movimentos precisos. É como se ela fosse uma guardiã invisível de seu espaço de trabalho, mantendo tudo perfeitamente organizado para que ele possa chegar de manhã e encontrar um ambiente imaculado. Você lê? Ele pergunta de repente, notando como ela desvia cuidadosamente de uma pilha de contratos em inglês. Leio, ela responde um pouco defensiva. Por quê? Curiosidade. O que você gosta de ler? Isadora para e o olha diretamente. Romance, poesia às vezes. Quando consigo pegar livros emprestados na biblioteca. Você tem autor favorito? Clarice Lispector. A resposta vem sem hesitação. Ela escreve sobre mulheres como eu, mulheres que trabalham duro, que amam, que sofrem, mas que continuam de pé. Mateus fica impressionado. Clarice Lispector não é exatamente uma leitura fácil ou popular. Há camadas de complexidade em Isadora que ele não esperava encontrar. A Hora da Estrela? Água Viva. Ela corrige com um pequeno sorriso. Gosto da forma como ela escreve sobre o tempo, como os momentos podem ser eternos ou passar voando, dependendo do que você está vivendo. É a primeira vez que ela sorri durante a conversa, e Mateus fica surpreso com como isso transforma completamente seu rosto. O cansaço parece se dissipar por um segundo, revelando uma beleza natural que não depende de maquiagem ou roupas caras. Uma beleza que vem da inteligência, da força interior, da capacidade de encontrar poesia mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Eles continuam conversando enquanto ela termina a limpeza. Mateus descobre que ela tem 22 anos, que nasceu e cresceu no Capão Redondo, que sonhava em fazer faculdade de pedagogia, mas teve que adiar os planos quando a mãe ficou doente.
Que ela acorda às 5h30 da manhã, depois de dormir apenas 1 hora, toma um banho rápido e gelado porque não há aquecedor em casa, prepara o café da manhã para a mãe, administra os remédios matinais e corre para pegar o primeiro ônibus. Que às vezes, nos finais de semana, ela leva a mãe para tomar sol na pracinha do bairro e que esses são os momentos mais felizes da semana para ambas. Que ela economiza cada centavo, mas sempre guarda algumas moedas para comprar um bombom para a mãe quando consegue um dinheiro extra. Que ela canta para as crianças da creche e que elas a chamam de Tia Isa, e que isso a faz sentir que sua vida tem propósito. Mateus, por sua vez, não fala muito sobre si. O que poderia dizer? Que herdou a empresa do pai aos 25 anos, que nunca precisou se preocupar com dinheiro, que sua maior preocupação é decidir qual dos 3 carros usar para ir ao trabalho? Tudo isso parece absurdamente trivial diante da realidade de Isadora. Quando ela termina a limpeza, já são quase 5 horas da manhã. O céu começa a clarear timidamente através das janelas, pintando tudo com tons suaves de rosa e laranja. Isadora guarda os equipamentos de limpeza no armário de serviço e veste novamente os sapatos gastos. Eu preciso ir, ela diz ajeitando o avental. Obrigada pela conversa, Sr. Andrade. Mateus, ele corrige. Pode me chamar de Mateus. Ela hesita por um momento, como se chamá-lo pelo nome fosse cruzar uma linha invisível, mas depois acena com a cabeça. Obrigada, Mateus. Ela se dirige ao elevador, mas ele a acompanha. Como você vai para casa? Ônibus, sempre de ônibus. A essa hora da manhã? O primeiro sai às 5h30. Consigo chegar em casa, tomar banho e ir direto para a creche. Mateus olha para o relógio caro em seu pulso. São 5h10. Ela tem 20 minutos para chegar ao ponto de ônibus, que fica a pelo menos 15 minutos de caminhada. Deixa eu te dar uma carona. Isadora para no meio do corredor. Não precisa. Está começando a amanhecer. Não é seguro você andar sozinha pela Paulista a essa hora. Eu faço isso há 3 anos, ela responde com um tom que não é hostil, mas deixa claro que ela não precisa de proteção. Eu sei, mas hoje eu estou aqui e posso te dar uma carona. Não custa nada. Há algo na voz dele. Não é pena, não é condescendência, mas uma oferta genuína de ajuda, que faz Isadora hesitar. Ela o estuda por um momento, procurando sinais de segundas intenções, mas encontra apenas sinceridade. Tudo bem, ela concorda finalmente. Obrigada. O elevador desce em silêncio. Mateus observa o reflexo dos dois no espelho polido. Ele com seu terno impecável, ela com seu uniforme de trabalho simples. 2 mundos completamente diferentes dividindo o mesmo espaço por alguns minutos. Na garagem, Isadora fica impressionada com o carro dele. Um BMW preto reluzente que provavelmente custa mais do que ela ganhará em 10 anos. Mateus abre a porta do passageiro para ela, um gesto automático de cortesia que faz Isadora se sentir desconfortável e especial ao mesmo tempo. O interior do carro é um mundo à parte. Couro macio, ar-condicionado silencioso, som de qualidade que toca uma música clássica em volume baixo. Isadora se acomoda no banco, tentando não tocar em nada com as mãos ainda úmidas dos produtos de limpeza. Onde você mora? Mateus pergunta enquanto sai da garagem. Capão Redondo, próximo ao terminal. Mateus programa o destino no GPS e vê que são mais de 40 quilômetros de distância. Ela faz esse trajeto todos os dias, de ônibus, enfrentando trânsito, multidões, transporte público lotado. Durante o trajeto, eles conversam pouco. Isadora observa a cidade despertar pela janela. Os primeiros trabalhadores nas ruas, as padarias acendendo as luzes, os ônibus começando a circular. É estranho ver tudo isso do interior de um carro confortável, em vez da janela embaçada de um coletivo lotado.
Mateus, por sua vez, observa o trajeto com olhos novos. Nunca havia passado por aqueles bairros, nunca havia notado como a paisagem urbana vai mudando gradualmente. Dos prédios espelhados do centro aos conjuntos habitacionais da periferia, das ruas largas e arborizadas às vielas estreitas e sem asfalto. Quando chegam ao destino, Isadora aponta uma casa pequena numa rua de terra batida. É ali. Mateus para o carro e observa a construção simples, paredes de tijolo aparente, telhado de fibrocimento, uma pequena varanda onde algumas plantas tentam crescer em latas velhas transformadas em vasos. É um lar construído com amor e poucos recursos, mas é claramente um lar. Obrigada pela carona, Isadora diz abrindo a porta. Isadora, ele a chama antes que ela saia. Ela se volta para ele, e por um momento, Mateus não sabe o que dizer. O que começou como uma simples oferta de carona se transformou em algo maior, uma janela aberta para um mundo que ele nunca imaginou. Foi bom conversar com você, ele diz finalmente. Ela sorri. O mesmo sorriso que havia iluminado seu rosto quando falaram sobre Clarice Lispector. Para mim também, Mateus. E então ela some pela porta da casa pequena, deixando Mateus sozinho no carro, com a sensação de que algo fundamental havia mudado em sua vida naquela madrugada. Mateus permaneceu no carro por longos minutos, depois que Isadora desapareceu pela porta da casa pequena. O motor ainda funcionava, o ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita, mas ele não conseguia se mover. Através do para-brisa, observava a rua despertar lentamente, uma mulher varrendo a calçada em frente à sua casa, um homem saindo para o trabalho de bicicleta, crianças correndo para a escola com uniformes remendados mas limpos. Era um mundo completamente diferente do seu, e pela primeira vez na vida, Mateus se deu conta de que havia passado seus 30 anos vivendo numa bolha. Ele conhecia Paris, Londres, Nova York, mas nunca havia pisado numa rua de terra batida na própria cidade onde nasceu. Conhecia os melhores restaurantes da cidade, mas nunca havia pensado em como era a vida de quem os limpava todas as noites. O telefone tocou, trazendo-o de volta à realidade. Era Ricardo, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade. Cara, onde você está? Temos a reunião com os japoneses em 2 horas. Mateus olhou ao redor, tentando se localizar. Estou no Capão Redondo. No Capão o quê? Você bateu o carro? Aconteceu alguma coisa? Não, é uma longa história. Estou indo para casa tomar banho e depois encontro vocês no escritório. Enquanto dirigia de volta, Mateus não conseguia tirar Isadora da mente. A forma como ela havia falado sobre Clarice Lispector, a dignidade com que carregava suas responsabilidades, a força quieta que emanava, mesmo quando estava exausta. Havia algo nela que o fazia questionar tudo o que pensava saber sobre a vida. Do outro lado da cidade, Isadora entrava silenciosamente em casa. A sala pequena estava arrumada, com o carinho de quem tem pouco, mas cuida bem do que possui. Um sofá velho, mas coberto com uma manta colorida feita à mão. Uma televisão pequena, numa estante improvisada com tijolos e tábuas. Fotos de família em porta-retratos simples espalhados pelas paredes. Isa, é você, filha? A voz vinha do quarto ao fundo. Isadora deixou a bolsa na mesa da cozinha e foi até lá, encontrando sua mãe, Dona Cida, acordada na cama. Apesar dos 58 anos, ela parecia mais velha, o rosto marcado pelas preocupações e pelo cansaço da doença, mas seus olhos ainda brilhavam com o amor incondicional por sua filha. Oi, mãe, como passou a noite? Bem, filha, dormi quase a noite toda. E você? Parece diferente hoje. Isadora sorriu, beijando a testa da mãe.
Dona Cida sempre conseguia perceber as mudanças mais sutis no humor da filha. Aconteceu uma coisa interessante no trabalho. Conheci uma pessoa diferente. Diferente como? Isadora hesitou, organizando os remédios matinais da mãe. Como explicar que havia passado uma hora conversando com um dos homens mais ricos de São Paulo? Como contar sobre a estranha conexão que sentiu com alguém de um mundo tão distante do seu? Um homem educado, inteligente, ele me fez perguntas sobre livros, sobre a vida, não foi como as outras pessoas. Dona Cida sorriu conhecendo. Ah, então foi isso. Faz tempo que não vejo esse brilho nos seus olhos. Mãe, não é nada disso. Nós somos de mundos diferentes, muito diferentes. O coração não entende de diferenças, filha. Ele só entende de sentimentos. Isadora ajudou a mãe a se levantar e tomar os remédios, preparou um café da manhã simples, pão com margarina, café passado na hora, uma banana que havia comprado com desconto no mercado. Eram gestos automáticos, repetidos todos os dias há 3 anos, mas hoje havia uma leveza diferente em seus movimentos. Às 6h30, ela saiu correndo para pegar o ônibus para a creche. Durante o trajeto lotado, prensada entre outros trabalhadores igualmente cansados, Isadora se pegou pensando na conversa da madrugada. Havia algo na forma como Mateus a olhava. Não com pena ou condescendência, mas com curiosidade genuína, como se ela fosse uma pessoa interessante e não apenas mais uma funcionária invisível. Na creche, seu humor melhor foi imediatamente notado pelas colegas e pelas crianças. A creche municipal Esperança ficava numa construção antiga adaptada, com salas pequenas, mas coloridas, pátio de concreto decorado com desenhos feitos pelas próprias crianças e muito amor compensando a falta de recursos. Tia Isa, tia Isa! As crianças correram para ela assim que chegou. Era sempre assim. Ela era uma das preferidas, talvez porque conseguia encontrar alegria genuína em meio ao caos organizado de 30 crianças entre 3 e 5 anos. Bom dia, meus amores. Quem dormiu bem? Eu sonhei com você, tia Isa, disse Pedrinho, um menino de 4 anos com olhos espertos e um sorriso banguela. A senhora estava voando. Voando? E para onde eu fui voando? Para um castelo muito bonito com princesas e tudo. Isadora sorriu, pegando o menino no colo. Que sonho lindo, Pedrinho. Quem sabe um dia a tia Isa não voa mesmo para um lugar bonito. Durante toda a manhã, ela se dedicou às atividades com as crianças. Contação de histórias, brincadeiras educativas, ajuda com o lanche, consolos para joelhos ralados e brigas por brinquedos. Era um trabalho que a preenchia de uma forma que ela não conseguia explicar. Ver o desenvolvimento de cada criança, contribuir para seus primeiros aprendizados, ser uma presença constante e carinhosa em suas vidas. Isso dava sentido aos sacrifícios que fazia. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sonhar com outras possibilidades. E se pudesse voltar a estudar? E se pudesse fazer a faculdade de pedagogia que sempre quis? E se existissem outras formas de ajudar sua mãe sem se matar de trabalhar? Do outro lado da cidade, Mateus estava tendo dificuldades para se concentrar na reunião com os investidores japoneses. Enquanto apresentava gráficos de crescimento e projeções de lucro, sua mente vagava para uma casa pequena, numa rua de terra batida. Para uma mulher jovem que conhecia Clarice Lispector e trabalhava 18 horas por dia para cuidar da mãe doente. Mateus? Ricardo o chamou pela 3ª vez. Os senhores estão perguntando sobre o retorno do investimento no 2º trimestre. Mateus se concentrou na reunião, mas assim que ela terminou, Ricardo o puxou para uma sala reservada. Ok. O que está acontecendo com você? Desde que chegou hoje de manhã, você parece estar em outro planeta. Mateus contou sobre o encontro da madrugada,
omitindo alguns detalhes, mas explicando como havia ficado impactado pela história de Isadora. Ricardo o ouviu com crescente incredulidade. Deixa eu entender. Você conversou com a faxineira do prédio por 1 hora e agora está tendo uma crise existencial? Não é isso, Ricardo. É que eu nunca havia pensado realmente sobre como essas pessoas vivem. Ela trabalha 18 horas por dia para cuidar de uma mãe doente. 18 horas, cara, e ainda encontra tempo para ler Clarice Lispector. E daí? O mundo está cheio de pessoas com histórias tristes. Você não pode salvar todo mundo. Não é sobre salvar ninguém. É sobre reconhecer. Sobre enxergar pessoas que sempre estiveram ali, mas que nós nunca vimos de verdade. Ricardo suspirou. Olha, eu entendo que você ficou tocado pela história. É uma história comovente mesmo, mas vamos ser práticos. Vocês são de mundos completamente diferentes. O que você pretende fazer? Virar assistente social? Mateus não soube responder. Ele mesmo não sabia o que pretendia fazer. Só sabia que não conseguia esquecer Isadora e que algo em sua vida havia mudado naquela madrugada. Durante a tarde, ele se pegou pesquisando sobre a realidade dos trabalhadores noturnos, sobre as condições de vida na periferia de São Paulo, sobre o sistema público de saúde. Era como se estivesse descobrindo um país inteiro que existia paralelo ao seu, mas que ele nunca havia se dado ao trabalho de conhecer. Isadora, por sua vez, estava passando uma tarde relativamente tranquila na creche. As crianças estavam mais calmas que o usual, o que lhe deu tempo para refletir sobre a manhã. Será que veria Mateus novamente? Ele havia parecido genuinamente interessado em sua vida, mas talvez tenha sido apenas curiosidade momentânea. Homens como ele provavelmente encontravam pessoas como ela todos os dias e esqueciam delas no minuto seguinte. Às 16 horas, ela se despediu das crianças e das colegas e pegou o ônibus para casa. O trajeto de volta era sempre mais cansativo, o ônibus mais lotado, o trânsito mais pesado, o corpo já sentindo o peso das horas de trabalho. Mas hoje ela conseguia encontrar pequenos prazeres no caminho. Uma criança sorrindo na janela de um apartamento, um casal de idosos andando de mãos dadas na calçada. Um cachorro vira-lata tomando sol numa praça. Em casa, encontrou a mãe um pouco melhor, sentada na varanda pequena, regando as plantas com água reaproveitada da máquina de lavar. Como foi seu dia, filha? Bom, mãe. As crianças estavam um amor hoje. O Pedrinho diz que sonhou comigo voando para um castelo. Dona Cida sorriu. Crianças, às vezes, veem coisas que nós adultos não conseguimos ver. Elas jantaram juntas, arroz, feijão, ovo frito e salada de tomate, conversando sobre o dia, sobre os programas de televisão que assistiriam mais tarde, sobre os planos para o final de semana. Era uma rotina simples, mas cheia de afeto. Às 20 horas, Isadora se preparava para o segundo trabalho da noite, o supermercado. 3 vezes por semana, das 21 horas à 1 hora da manhã, ela repunha prateleiras, organizava produtos e limpava corredores do mercado do bairro. Era um trabalho menos solitário que a limpeza dos escritórios, mas igualmente cansativo. No supermercado, ela trabalhava com José, um homem de 50 anos que sustentava 5 filhos com o salário de repositor, e com Marlene, uma mulher de 40 anos que estudava contabilidade à distância nos momentos livres. Eles haviam se tornado amigos ao longo dos meses, unidos pela necessidade de trabalhar, durante as horas em que a maioria das pessoas descansa. Você está diferente hoje, Isa, observou Marlene, enquanto organizavam os produtos de limpeza. Mais animada. Conheci uma pessoa interessante hoje. Homem? José se intrometeu na conversa com um sorriso malicioso. É, homem, mas não é o que vocês estão pensando. Ele é diferente de nós. Diferente como? Rico?
Marlene perguntou, sempre direta. Muito rico e educado e, sei lá, ele me tratou como se eu fosse uma pessoa interessante, não só mais uma funcionária. Cuidado, menina, alertou José com a experiência de quem já viveu muito. Homem rico que se interessa por mulher pobre geralmente quer só uma coisa. Não foi assim, Isadora defendeu, mas sem muita convicção. Seria possível que a conversa tivesse significado para Mateus o mesmo que significou para ela? Durante toda a noite no supermercado, ela oscilou entre a esperança de que o encontro pudesse levar a algo mais e o medo de estar criando expectativas irreais. Homens como Mateus não se apaixonavam por mulheres como ela. Isso só acontecia nos romances que ela lia na biblioteca. Quando terminou o trabalho no supermercado, à 1h, Isadora pegou o ônibus para o último trabalho da noite. Desta vez, seria um prédio comercial diferente, não o mesmo onde havia encontrado Mateus. Enquanto o ônibus cortava a cidade adormecida, ela se perguntava se algum dia o veria novamente. O que ela não sabia é que, naquele exato momento, Mateus estava no escritório, onde haviam se conhecido, esperando por ela. Ele havia passado o dia inteiro pensando na conversa e decidido que precisava vê-la novamente. Não sabia bem porquê, não sabia o que dizer, mas sabia que não conseguiria simplesmente esquecer Isadora, como se ela fosse mais uma pessoa que cruzou seu caminho. Às 2h30, quando percebeu que ela não viria, ele finalmente entendeu que ela não trabalhava ali todos os dias. Sentiu uma pontada de decepção que o surpreendeu pela intensidade. Como alguém que havia conhecido apenas uma vez podia causar tamanha impressão? Enquanto voltava para casa, Mateus tomou uma decisão. Encontraria uma forma de rever Isadora. Não sabia ainda como, não sabia o que faria depois, mas sabia que precisava vê-la novamente. Havia algo nela que o fazia querer ser uma pessoa melhor, que o fazia questionar tudo o que pensava saber sobre a vida e sobre si mesmo. Na manhã seguinte, depois de apenas 2 horas de sono, Isadora acordou com uma sensação estranha. Havia sonhado com Mateus, não um sonho romântico, mas um sonho em que eles conversavam novamente, desta vez num lugar diferente, mais igualitário. Um lugar onde as diferenças sociais não importavam, onde eram apenas 2 pessoas se conhecendo. Ao preparar o café da mãe, ela se pegou cantarolando uma música antiga que Dona Cida costumava cantar quando ela era criança. Era a primeira vez em meses que acordava cantando. Que música bonita, comentou a mãe. Há quanto tempo você não cantava de manhã? Nem percebi que estava cantando. O coração da gente às vezes canta sozinho quando está feliz, disse Dona Cida com a sabedoria de quem já amou e foi amada, mesmo quando a cabeça ainda não entendeu o motivo. Isadora sorriu, beijando a testa da mãe. Talvez Dona Cida estivesse certa. Talvez seu coração soubesse de algo que sua mente ainda resistia em aceitar. Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Mateus cancelava uma reunião importante pela primeira vez na vida. Havia decidido que passaria o dia procurando uma forma de encontrar Isadora novamente. Não sabia se era loucura, imprudência ou simplesmente a coisa mais sensata que já havia feito. O que ambos não sabiam é que o destino já estava preparando o próximo encontro. E desta vez, seria em circunstâncias ainda mais reveladoras para ambos. 3 dias se passaram desde o primeiro encontro, e Mateus não conseguia se concentrar em mais nada. Durante as reuniões, sua mente vagava para a conversa na madrugada. Durante as refeições em restaurantes caros, pensava em Isadora, preparando café simples para a mãe doente. Durante as viagens no carro com ar-condicionado, imaginava-a no ônibus lotado, lutando contra o cansaço. Na quarta-feira de manhã, ele tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Cancelou todos os compromissos do dia e dirigiu até o Capão Redondo.
Não tinha um plano específico, apenas a necessidade urgente de ver Isadora novamente e entender melhor o mundo dela. Estacionou o BMW numa rua próxima à casa dela e caminhou até a pracinha que ela havia mencionado, o lugar onde levava a mãe para tomar sol nos finais de semana. Era um espaço pequeno e simples, com alguns bancos de concreto, um parquinho infantil com brinquedos desgastados pelo tempo e árvores que ofereciam sombra generosa. Crianças brincavam enquanto mães conversavam, idosos jogavam dominó numa mesa improvisada e a vida comunitária fluía de forma orgânica e acolhedora. Mateus se sentou num banco e observou. Era um mundo completamente diferente do seu, onde as pessoas se conheciam pelo nome, onde vizinhos cuidavam dos filhos uns dos outros, onde a solidariedade era uma necessidade e não uma opção. Havia uma humanidade ali que ele raramente encontrava em seu círculo social. Com licença, uma voz feminina o interrompeu. O senhor não é o moço que deu carona para a Isadora outro dia? Mateus se virou e viu uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, roupas limpas mas desgastadas, olhos curiosos mas gentis. Sou sim, a senhora é. Dona Rosa, vizinha da Cida, viu o senhor deixando a Isa em casa na sexta passada. Ela se sentou no banco ao lado dele, sem cerimônia. Posso perguntar o que um homem como o senhor está fazendo aqui? A pergunta foi feita sem hostilidade, mas com a franqueza direta das pessoas que não têm tempo para rodeios. Mateus hesitou, não sabendo bem como explicar sua presença ali. Eu queria conhecer melhor onde a Isadora vive, entender a vida dela. Dona Rosa o estudou por um momento, como se pudesse ler suas intenções nos olhos. E por que o senhor se interessa pela vida da nossa Isa? Ela me impressionou. A força dela, a inteligência, a forma como ela cuida da mãe e ainda encontra energia para ser gentil com todo mundo. A Isa é especial mesmo, Dona Rosa concordou, e havia orgulho genuíno em sua voz. Aquela menina trabalha como três e nunca reclama. Quando a Cida ficou doente, ela assumiu tudo sozinha. Nós, vizinhas, tentamos ajudar, mas ela é teimosa, não aceita caridade. Como assim? Ah, você sabe, orgulho. A Isa tem um orgulho danado. Prefere se matar de trabalhar a aceitar a ajuda dos outros. Já ofereci, para cuidar da Cida, algumas noites para ela descansar. Mas ela sempre diz que não precisa. Mateus absorveu essa informação. Havia camadas em Isadora que ele ainda não conhecia. Uma complexidade emocional que ia muito além da superfície. E o pai dela? Morreu quando ela tinha 16 anos, acidente de trabalho numa obra. A Cida ficou viúva jovem, com uma filha adolescente para criar. Foram anos difíceis até a Isa crescer e conseguir ajudar. A história ia se tornando mais clara na mente de Mateus. Isadora não havia escolhido aquela vida de sacrifícios por martírio ou por falta de ambição. Ela havia sido forçada pelas circunstâncias a crescer rapidamente, a assumir responsabilidades que deveriam ter sido compartilhadas. A senhora a conhece há muito tempo? Desde que ela era pequena. Sempre foi uma menina esperta, adorava ler. A Cida me conta que ela lia tudo o que encontrava pela frente. Jornais velhos, revistas, livros emprestados da biblioteca. Sonhava em ser professora. E por que não fez faculdade? Dinheiro, ora. Quando terminou o ensino médio, a Cida já estava começando a ficar doente. A Isa teve que escolher entre estudar e trabalhar. Escolheu trabalhar. A conversa foi interrompida pela chegada de um grupo de crianças correndo e gritando pelo parquinho. Entre elas, Mateus reconheceu algumas das vozes que ouvira Isadora imitar quando falava sobre seu trabalho na creche. Olha só, disse Dona Rosa, sorrindo. São os meninos da creche onde a Isa trabalha. Eles adoram ela.
Mateus observou as crianças brincando e percebeu algo que o tocou profundamente. Elas eram felizes. Apesar de todas as dificuldades socioeconômicas, apesar dos uniformes remendados e dos brinquedos improvisados, elas eram genuinamente felizes. Isso, de alguma forma, tinha a ver com pessoas como Isadora, que dedicavam suas vidas a cuidar delas. Dona Rosa, ele disse de repente, a senhora acha que a Isadora aceitaria se alguém quisesse ajudar com os custos dos remédios da mãe dela? A mulher mais velha o olhou com suspeita renovada. Depende de como fosse oferecido e de quem estivesse oferecendo. Por quê? Eu gostaria de ajudar. Moço, Dona Rosa se virou completamente para ele, o tom ficando mais sério. Vou ser direta com o senhor. A Isa é como uma filha para mim. Eu não vou deixar ninguém brincar com ela. Se o senhor está pensando em se divertir com uma menina pobre e depois sumir, é melhor ir embora agora. A acusação doeu, mas Mateus entendeu que ela vinha de um lugar de proteção legítima. Não é isso, Dona Rosa. Eu não sei ainda o que é, para ser honesto. Só sei que ela me fez ver o mundo de forma diferente e eu quero conhecê-la melhor. E a sua família? O que eles vão achar de você se interessando por uma menina da periferia? Era uma pergunta que Mateus havia evitado fazer a si mesmo. Seus pais, seus amigos, seu círculo social, como reagiriam se soubessem de seu interesse por Isadora? Não sei, ele admitiu. Provavelmente não vão entender. E isso não te incomoda? Mateus pensou por um momento. Há uma semana, a aprovação de seu círculo social era uma das coisas mais importantes para ele. Agora, de repente, parecia irrelevante comparada à possibilidade de conhecer melhor Isadora. Deveria me incomodar, ele disse finalmente, mas não incomoda. Dona Rosa o estudou mais uma vez, como se estivesse tomando uma decisão importante. A Isa trabalha na creche até às 4. Se o senhor quiser conversar com ela, pode esperar ali na esquina. Mas se for para magoar ela, é melhor nem tentar. Mateus agradeceu e saiu da pracinha com uma missão clara. Às 16 horas em ponto, ele estava estacionado na esquina da creche, esperando Isadora sair. Quando ela apareceu, conversando animadamente com uma colega, ele desceu do carro e acenou. A surpresa no rosto dela foi genuína. Por um momento, ela parou no meio da calçada, como se não conseguisse acreditar que ele estava ali. Mateus, o que você está fazendo aqui? Queria te ver. Conversar um pouco mais. A colega de Isadora, uma mulher de meia-idade com olhos curiosos, observou a interação com interesse óbvio. Isa, você não vai me apresentar seu amigo? Isadora hesitou, claramente desconfortável com a situação. Célia, esse é Mateus. Mateus, essa é Célia, minha colega de trabalho. Prazer, Mateus cumprimentou educadamente. Célia o analisou de cima a baixo, notando o terno caro, o relógio, os sapatos de couro italiano. Prazer. Bom, eu vou indo. Isa, conversamos amanhã, tá? E se afastou, mas não sem antes lançar um olhar significativo para Isadora, que claramente dizia, quero todos os detalhes depois. Ficaram sozinhos na calçada e por um momento nenhum dos dois soube o que dizer. Como você descobriu onde eu trabalho? Isadora perguntou finalmente. Conversei com Dona Rosa na pracinha. Ela me contou algumas coisas sobre você. Dona Rosa fala demais. Isadora murmurou, mas sem irritação real. O que ela te contou? Sobre seu pai. Sobre como você assumiu tudo quando sua mãe ficou doente. Sobre seu sonho de ser professora. Isadora desviou o olhar, claramente desconfortável com a direção da conversa. E por que isso te interessa? Você deve conhecer centenas de pessoas com histórias muito mais interessantes que a minha. Na verdade, não, Mateus respondeu com sinceridade. A maioria das pessoas que conheço nunca passou por dificuldades reais.
Nunca teve que escolher entre estudar e cuidar da família. Nunca teve que trabalhar 18 horas por dia para sobreviver. Isso te fascina, a pobreza, o sofrimento. Havia uma ponta de irritação na voz dela que pegou Mateus de surpresa. Não, o que me fascina é sua força, sua dignidade, a forma como você transformou circunstâncias difíceis em motivação para cuidar das pessoas que ama. Isadora o olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar suas verdadeiras intenções. Mateus, o que você quer de mim? Era uma pergunta direta que merecia uma resposta igualmente direta. O problema é que Mateus não tinha certeza da resposta. Quero te conhecer melhor. Quero entender como você consegue manter a esperança e a gentileza mesmo enfrentando tantas dificuldades. Quero aprender com você. Aprender o quê? Como ser uma pessoa melhor. A resposta saiu antes que ele pudesse pensar, mas assim que disse, percebeu que era a verdade mais pura que havia falado em muito tempo. Isadora ficou em silêncio, processando suas palavras. Você quer me conhecer melhor, ela repetiu lentamente. E como exatamente você imagina que isso vai funcionar? Nós somos de mundos completamente diferentes. Eu sei. E talvez seja exatamente por isso que é importante. Importante para quem? Para você que quer se sentir melhor consigo mesmo ajudando uma pobre coitada? A acidez na voz dela o fez recuar. Não é isso. Então, o que é? Mateus respirou fundo. Era hora de ser completamente honesto, mesmo que isso significasse se expor de forma vulnerável. Isadora, eu passei minha vida inteira numa bolha, rodeado de pessoas que nunca questionaram nada, que nunca lutaram por nada, que receberam tudo de mão beijada. Você me fez perceber que eu não conhecia a própria cidade onde nasci, não conhecia a realidade da maioria das pessoas que vivem aqui, e principalmente me fez perceber que eu não era uma pessoa tão boa quanto pensava. E agora você quer ser uma pessoa melhor? Quero tentar. Isadora começou a caminhar e ele a acompanhou. Eles andaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mateus, ela disse finalmente, eu não sou um projeto de caridade. Não sou uma causa para você abraçar, para se sentir melhor consigo mesmo. Eu sei. Você sabe mesmo, porque eu já vi isso antes. Pessoas ricas que se interessam pela realidade do povo por algumas semanas se sentem bem consigo mesmas e depois voltam para suas vidas confortáveis. Eu não sou assim. Como eu posso ter certeza? Era uma pergunta justa, e Mateus não tinha uma resposta pronta. Como provar suas intenções para alguém que tinha todo o direito de desconfiar delas? Você não pode ter certeza, ele admitiu. Só o tempo pode provar isso. Eles chegaram ao ponto de ônibus onde Isadora pegaria a condução para casa. Era o horário de pico e já havia uma fila considerável de pessoas esperando. Posso te dar uma carona de novo? Ele ofereceu. Isadora hesitou. Aceitar a carona seria, de alguma forma, aceitar que havia algo entre eles além de um encontro casual. Por quê? Ela perguntou. Porque eu gostaria de passar mais tempo conversando com você. E porque você merece chegar em casa confortavelmente depois de um dia inteiro cuidando de crianças. E se eu aceitar a carona, o que vai acontecer depois? Você vai desaparecer até sentir vontade de brincar de assistente social de novo. A pergunta foi como uma bofetada, mas Mateus entendeu que ela tinha o direito de ser defensiva. Se você aceitar a carona, ele disse calmamente, eu vou te perguntar se posso te ver de novo amanhã, e depois de amanhã, e quantas vezes você me permitir. Por quê? Porque eu nunca conheci ninguém como você, porque você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo, e porque eu não consigo parar de pensar em você desde que nos conhecemos.
Era a confissão mais honesta que ele já havia feito na vida e deixou ambos vulneráveis no meio da calçada movimentada. Isadora o olhou nos olhos, procurando sinais de falsidade ou manipulação. O que encontrou foi sinceridade crua e um pouco de medo. Medo de ser rejeitado, medo de ter se exposto demais, medo de que ela pudesse simplesmente dar as costas e desaparecer de sua vida. "Tudo bem", ela disse finalmente. "Você pode me dar uma carona, mas com uma condição." "Qual?" "Você vai conhecer minha mãe, e você vai ver nossa casa de verdade, não só por fora." "Se você realmente quer me conhecer, precisa conhecer minha realidade, toda ela." Era um desafio e um teste ao mesmo tempo. Mateus entendeu que ela estava lhe dando uma oportunidade, mas também o colocando à prova. "Eu adoraria conhecer sua mãe." Ele respondeu sem hesitação. Durante o trajeto para casa, eles conversaram mais sobre suas vidas. Mateus contou sobre sua infância privilegiada, sobre como herdou a empresa do pai sem nunca ter que lutar por nada, sobre como se sentia vazio, apesar de todo o sucesso material. Isadora falou sobre seus sonhos adiados, sobre as noites em claro, cuidando da mãe quando ela teve crises, sobre como encontrava força para continuar nos sorrisos das crianças da creche. Quando chegaram à casa pequena, Isadora hesitou antes de sair do carro. "Mateus, nossa casa é simples, muito simples. Nós não temos nada do que você está acostumado." "Isadora", ele disse gentilmente, "eu não estou aqui pelo que você tem. Estou aqui por quem você é." Ela o estudou mais uma vez, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria sua vida. E talvez estivesse. "Tudo bem", ela disse finalmente. "Venha conhecer minha família." Isadora parou na porta de casa, a chave na fechadura, e se virou para Mateus uma última vez. "Lembre-se do que eu disse. Nossa casa é simples. Minha mãe às vezes fica confusa por causa dos remédios, e nós não temos nada para oferecer além de café e biscoito de água e sal." "Isadora", Mateus disse suavemente, colocando a mão no ombro dela. "Pare de se desculpar por quem você é. Você não precisa fazer isso comigo." Ela respirou fundo e abriu a porta. O cheiro que os recebeu era uma mistura de remédio, café passado na hora e sabão em pó. O cheiro de uma casa onde alguém luta constantemente para manter tudo limpo e organizado com recursos limitados. "Mãe", Isadora chamou, tirando os sapatos na entrada. "Trouxe uma visita." A sala pequena estava impecável, como sempre, o sofá velho coberto com a manta colorida, a televisão pequena ligada numa novela, as plantas da varanda que insistiam em crescer apesar das latas improvisadas como vasos. Mateus notou detalhes que contavam a história daquela família. Fotos antigas em porta-retratos baratos, mas bem cuidados. Livros empilhados numa estante feita com tijolos e tábuas. Um violão encostado no canto com cordas que precisavam ser trocadas. "Quem é a visita, filha?" A voz de Dona Cida veio do quarto. "É o rapaz que me deu carona, lembra? O Mateus." Houve um momento de silêncio e depois o som de chinelos arrastando pelo chão. Dona Cida apareceu na entrada da sala, usando um roupão simples mas limpo, cabelos grisalhos presos num coque frouxo, apoiando-se ligeiramente na parede. Mesmo doente, ainda mantinha uma postura digna. Mateus se levantou imediatamente do sofá onde havia se sentado. "Boa tarde, Dona Cida. É um prazer conhecê-la." Ela o estudou com os olhos ainda espertos, apesar da doença. Era uma avaliação maternal instintiva, protegendo a filha. "Boa tarde, moço. Que nome mesmo?" "Mateus, senhora." "Mateus Andrade." "Andrade." Ela repetiu como se estivesse tentando localizar o sobrenome em sua memória. "Você é daqui do bairro?" "Não, senhora. Moro em Higienópolis." Dona Cida ergueu as sobrancelhas.
Higienópolis era um bairro que ela conhecia apenas de nome, pelos programas de televisão e pelos comentários das patroas para quem havia trabalhado como diarista. Higienópolis. E o que um moço de Higienópolis está fazendo aqui no Capão? Era uma pergunta direta, sem rodeios, feita com a autoridade de uma mãe protegendo sua filha. Isadora ficou vermelha. Mãe, deixa ele responder, Isa. Eu quero saber. Mateus respirou fundo. Era o momento da verdade. Vim conhecer melhor sua filha, dona Cida, e conhecer a realidade dela. E por que você quer conhecer a realidade de uma menina pobre? Mãe! Isadora protestou mortificada. Não, está tudo bem, Mateus interrompeu. É uma pergunta justa. Ele se dirigiu diretamente a dona Cida. Porque sua filha me fez perceber que eu vivia numa bolha, que eu não conhecia nada sobre a vida real, sobre pessoas que lutam de verdade, que fazem sacrifícios pelos outros. Ela me fez querer ser uma pessoa melhor. Dona Cida continuou observando, como se pudesse ler sua alma. E você acha que minha filha é um experimento? Uma lição de vida? Não, senhora. Eu acho que sua filha é uma das pessoas mais impressionantes que já conheci, e eu gostaria muito de conhecê-la melhor, se ela me permitir. Houve um longo silêncio. Dona Cida trocou um olhar com Isadora, uma daquelas comunicações silenciosas entre mãe e filha que dispensam palavras. Senta aí, ela disse finalmente, apontando para o sofá. Isa, faz um café para o rapaz. Não precisa, dona Cida. Não quero dar trabalho. Não é trabalho, é educação. Quem entra na nossa casa toma café. Enquanto Isadora preparava o café, dona Cida se acomodou na poltrona antiga de frente para Mateus. O movimento foi cuidadoso, de quem sente dor constante, mas não quer demonstrar fraqueza. Conta para mim sobre você, Mateus. Que trabalho você faz? Tenho uma empresa, senhora. Herdei do meu pai. Que tipo de empresa? Consultoria financeira. Ajudamos outras empresas a investir melhor, a crescer. Ah, e você gosta do que faz? Era uma pergunta simples, mas Mateus percebeu que nunca havia se perguntado isso de verdade. Eu sempre fiz isso. Nunca pensei se gostava ou não. E família? Você tem família? Tenho. Meus pais, um irmão mais novo. E o que eles vão achar de você vir aqui? Outra pergunta direta que foi direto ao ponto. Mateus hesitou. Provavelmente não vão entender. E isso não te incomoda? Deveria incomodar, mas não incomoda. Dona Cida assentiu lentamente, como se essa resposta tivesse algum significado especial para ela. Isadora voltou com uma bandeja simples, 3 xícaras descombinadas, mas limpas, açúcar num pote de vidro, biscoitos água e sal num prato pequeno. O café estava forte e cheiroso. Obrigado, Mateus disse, aceitando a xícara. O café estava delicioso, muito melhor que o dos restaurantes caros que frequentava. Minha filha faz o melhor café do bairro, Dona Cida disse com orgulho. Ela tem mão boa para tudo. Mateus observou Isadora corar com o elogio da mãe. Havia uma ternura entre elas que o tocou profundamente. Apesar de todas as dificuldades, apesar do cansaço e das preocupações, havia amor genuíno naquela casa pequena. A Isadora me contou que a senhora não está se sentindo bem, ele disse cuidadosamente. Ah, essas coisas da idade, diabetes, pressão, o corpo vai cansando. Dona Cida deu de ombros, mas Mateus percebeu o esforço que ela fazia para minimizar a situação. Mas a Isa cuida bem de mim. Cuida demais, Isadora murmurou. Às vezes, eu acho que ela se sacrifica mais do que deveria. Não é sacrifício, filha, é amor. A simplicidade da frase atingiu Mateus como um soco no estômago. Em sua família, amor era demonstrado através de presentes caros, viagens, investimentos em educação. Aqui, amor era abrir mão dos próprios sonhos para cuidar de quem se ama.
Eles conversaram por mais de 1 hora. Dona Cida contou histórias da infância de Isadora, de como ela sempre foi uma menina determinada e inteligente. Falou sobre o marido falecido, sobre os anos difíceis como diarista, sobre o orgulho que sentia da filha. Mateus contou sobre sua vida, mas sempre se sentindo um pouco fútil diante da densidade das experiências delas. "Posso fazer uma pergunta, Dona Cida?" Ele disse quando a conversa fez uma pausa natural. "Pode. A senhora tem algum sonho? Alguma coisa que gostaria de fazer se pudesse?" Ela pensou por um momento, mexendo distraidamente na xícara vazia. "Gostaria de ver minha filha formada. Sempre sonhei em vê-la numa beca, recebendo diploma de professora." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Mas isso não vai acontecer. Ela precisa trabalhar para cuidar de mim." "Mãe!" Isadora se aproximou e segurou a mão dela. "Não é culpa sua, filha. É a vida. Cada um faz o que pode com o que tem." Mateus sentiu algo se movimentar em seu peito, uma determinação que ele não sabia que possuía. E se houvesse um jeito? Ele perguntou cuidadosamente. "Um jeito como?" Isadora perguntou, desconfiada. "Existem faculdades com horários flexíveis, programas de educação à distância, bolsas de estudo." "Mateus," Isadora disse com cansaço, "eu não tenho tempo. Trabalho 18 horas por dia." "E se você não precisasse trabalhar 18 horas por dia?" O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isadora se levantou bruscamente. "Aí está. Eu sabia que ia chegar nesse ponto." "Em que ponto?" "No ponto onde você oferece dinheiro. Onde você tenta me comprar." "Não é isso." "Então o que é? Você vai pagar minha faculdade? Vai pagar os remédios da minha mãe? Vai me sustentar enquanto eu estudo? E o que você vai querer em troca?" A acusação foi como um tapa. Mateus se levantou também. "Não quero nada em troca. Todo mundo quer alguma coisa, Mateus, especialmente homens ricos que se interessam por mulheres pobres." "Isa," Dona Cida interveio suavemente. "Deixa o rapaz explicar." Mateus respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Isadora, você tem razão em desconfiar. Eu entendo, mas eu não estou tentando te comprar ou te colocar numa situação onde você se sinta em dívida comigo. Estou sugerindo que talvez, trabalhando juntos, possamos encontrar uma forma de você realizar seus sonhos sem abrir mão de cuidar da sua mãe." "Trabalhando juntos como?" "Eu não sei ainda, mas eu tenho recursos. Você tem determinação e inteligência. Deve haver um jeito." "E por que você faria isso? Por que se importaria com os sonhos de uma desconhecida?" Era a pergunta que estava no centro de tudo. Por que ele se importava tanto? Por que não conseguia simplesmente esquecer Isadora e voltar para sua vida confortável? "Porque você não é uma desconhecida," ele disse finalmente. "Não mais. Porque quando eu te vejo lutando por sua família, quando vejo você cuidando das crianças na creche, quando vejo o amor que existe nesta casa, eu percebo que isso é o que realmente importa na vida. E eu quero fazer parte disso." "Fazer parte como?" "Eu não sei ainda. Talvez como amigo. Talvez como... Mais que isso, eu só sei que não quero sair da sua vida." Isadora o encarou por um longo momento, como se estivesse tentando enxergar sua alma. "Mateus," ela disse lentamente, "você não faz ideia do que está falando. Você não conhece a realidade de pessoas como nós. Não é só falta de dinheiro, é ter que escolher entre remédio e comida. É acordar todo dia sabendo que um problema de saúde pode destruir tudo. É ser tratada como inferior por pessoas que têm mais dinheiro." "Então me ensina," ele disse simplesmente. "Como assim? Me ensina como é sua realidade. Me deixa aprender, me deixa ajudar, não com dinheiro, mas com presença, com trabalho, com dedicação. Você não entende? Nós somos de mundos diferentes. E daí?
Mundos diferentes podem se encontrar, podem aprender um com o outro. Dona Cida, que havia observado a discussão em silêncio, finalmente falou. Isa, posso falar uma coisa? Isadora se virou para a mãe, ainda tensa. Fala, mãe. Eu vivi muito tempo, vi muita gente passar pela nossa vida, e posso te dizer uma coisa sobre esse rapaz aqui. Ela apontou para Mateus. Ele não está mentindo quando diz que quer aprender. Ele tem olhos sinceros. Mãe, deixa eu terminar. Você tem medo de se machucar, eu entendo, mas às vezes a gente precisa arriscar para encontrar alguma coisa boa na vida. E se ele desaparecer quando perceber como nossa vida é difícil? Aí pelo menos você vai saber que tentou. E ele vai saber que perdeu uma oportunidade de conhecer uma pessoa incrível. Mateus olhou para Dona Cida com gratidão. Ela estava defendendo uma possibilidade que ele mesmo não sabia como explicar. Isadora, ele disse, que tal fazermos assim? Me dá uma chance de provar minhas intenções. Não com dinheiro, não com promessas grandiosas, só com presença. Me deixe estar aqui, aprender sobre sua vida, contribuir como eu puder. E como você pretende contribuir? Não sei ainda. Talvez eu possa aprender a cuidar da sua mãe algumas horas para você descansar. Talvez eu possa pesquisar bolsas de estudo. Talvez eu possa apenas estar aqui, sendo um amigo quando você precisar. Você não faz ideia do que está se oferecendo para fazer. Então me ensina. Isadora olhou para a mãe, que assentiu quase imperceptivelmente. Tudo bem, ela disse finalmente, mas com condições. Quais? Primeiro, nada de dinheiro. Se você me oferecer dinheiro, se você tentar pagar alguma coisa para mim ou para minha mãe, acabou. Concordo. Segundo, você vai conhecer minha rotina de verdade, vai me acompanhar no trabalho, vai ver como é nossa vida real, sem filtros. Perfeito. Terceiro, no primeiro sinal de que você está aqui por diversão, por curiosidade mórbida, ou para se sentir melhor consigo mesmo, você some da nossa vida para sempre. Entendido. E quarto, você vai conhecer minha família, toda ela. Minha tia, que é catadora de lixo, meu primo, que já foi preso, minha vizinha, que tem 6 filhos e trabalha como camelô. Se você quer fazer parte da minha vida, vai fazer parte de toda ela. Mateus engoliu em seco. Era muito mais do que ele havia imaginado quando decidiu procurar Isadora, mas era exatamente o que ele precisava. Aceito todas as condições. Dona Cida sorriu pela primeira vez desde que ele chegou. Bom, então agora você faz parte da família, Mateus. E na nossa família, todo mundo ajuda com alguma coisa. Você pode começar lavando essas xícaras. Mateus sorriu também, tirando o paletó do terno caro e arregaçando as mangas da camisa. Sim, senhora. Enquanto ele lavava a louça na pia pequena da cozinha, Isadora observava de longe. Pela primeira vez, desde que o conheceu, ela se permitiu imaginar que talvez, apenas talvez, ele pudesse ser diferente dos outros. Talvez ele pudesse realmente estar ali, não para salvá-la, mas para aprender com ela. E talvez, só talvez, eles pudessem construir alguma coisa bonita juntos. 2 semanas se passaram desde que Mateus conheceu Dona Cida. 2 semanas durante as quais ele havia cumprido religiosamente sua promessa de conhecer a realidade de Isadora. Todos os dias, depois do trabalho, ele dirigia até o Capão Redondo e se integrava à rotina da família. Ajudava Dona Cida com os remédios, acompanhava Isadora ao mercado, sentava na pracinha conversando com os vizinhos. Foi uma educação como ele nunca havia imaginado possível. No primeiro dia em que acompanhou Isadora ao supermercado para o trabalho noturno, Mateus descobriu o que significava repor prateleiras por 4 horas seguidas. Suas costas doíam,
Suas mãos ficaram ásperas dos produtos pesados, e ele ganhou um novo respeito pelo trabalho físico que Isadora executava, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cansou? Ela perguntou com um sorriso quando o viu se esticando, tentando aliviar a dor nas costas. Um pouco, ele admitiu. Como você faz isso todas as noites, depois de um dia inteiro na creche? Costume e necessidade. Quando você não tem escolha, você encontra forças que não sabia que tinha. José e Marlene, os colegas de trabalho de Isadora, haviam inicialmente recebido Mateus com desconfiança. Um homem de terno caro, mesmo que ele tivesse trocado por roupas mais simples, ajudando a repor prateleiras num supermercado do Capão Redondo, não era algo que vissem todos os dias. O que ele quer mesmo? José havia perguntado a Isadora durante uma pausa. Ele diz que quer me conhecer melhor. E você acredita? Estou tentando descobrir. Mas aos poucos, Mateus foi conquistando a confiança dos colegas de Isadora. Não pela condescendência ou pela tentativa forçada de se encaixar, mas pelo respeito genuíno que demonstrava pelo trabalho deles e pela disposição de aprender. Sabe, Marlene comentou na segunda semana, quando você trouxe ele aqui pela primeira vez, eu pensei, lá vem mais um playboy querendo brincar de pobre, mas ele não é assim, ele ouve a gente de verdade. Era verdade. Mateus ouvia as histórias de José sobre a dificuldade de sustentar 5 filhos com salário mínimo. Ouvia Marlene falar sobre os desafios de estudar contabilidade à distância depois de um dia inteiro de trabalho. Ouvia as preocupações, os sonhos, as frustrações de pessoas que ele nunca havia considerado como indivíduos complexos, com vidas ricas em experiências. Mas foi quando Isadora o levou para conhecer o resto da família que Mateus realmente entendeu a profundidade do desafio que havia aceito. Tia Conceição morava num barraco de madeira numa favela próxima. Era catadora de materiais recicláveis. Acordava às 4 da manhã para puxar seu carrinho pelas ruas antes que o trânsito ficasse intenso. Suas mãos eram calejadas e marcadas por cortes pequenos, mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria que vinha de décadas sobrevivendo com dignidade. Então você é o namorado da Isa? Ela perguntou diretamente quando Isadora os apresentou. Nós somos amigos, Mateus respondeu, sentindo Isadora tensa ao seu lado. Amigos. Tia Conceição o olhou de cima a baixo. E que tipo de amizade é essa que um homem rico tem com uma menina pobre? Tia Conceição, Isadora começou. Mas a mulher mais velha levantou a mão. Deixa eu falar, menina. Eu já vi muito homem rico passar pela vida de mulheres da nossa família. Eles chegam cheios de promessas, fazem a cabeça das meninas e depois somem quando a diversão acaba. Eu não sou assim, Mateus disse calmamente. Não é? Então me explica uma coisa. O que você ganha conhecendo nossa realidade? O que você leva dessa experiência? Era uma pergunta que ia ao âmago de tudo. Mateus pensou cuidadosamente antes de responder. Eu ganho perspectiva. Eu ganho a chance de ser uma pessoa melhor. E, principalmente, eu ganho a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias que sempre estiveram ao meu redor, mas que eu nunca havia notado. E o que a Isa ganha com isso? Isso ela teria que responder. Todos os olhos se voltaram para Isadora. Ela estava claramente desconfortável, sendo o centro da atenção, mas após um momento de hesitação, falou. Eu ganho alguém que me vê como uma pessoa completa, não como uma coitada, não como um projeto de caridade, mas como alguém inteligente, capaz, com opiniões próprias. E isso vale a pena correr o risco de se machucar? Tia Conceição insistiu. Eu não sei ainda, Isadora admitiu, mas estou tentando descobrir.
A conversa foi interrompida pela chegada de Juninho, primo de Isadora, de 19 anos. Ele havia acabado de sair da cadeia depois de cumprir 8 meses por furto e estava tentando reconstruir sua vida. Era magro, tatuado, com olhos desconfiados de quem aprendeu a não confiar facilmente em ninguém. "E aí, Isa, quem é esse aí?" ele perguntou, olhando Mateus com hostilidade óbvia. "É o Mateus, Juninho, um amigo meu." "Amigo?" Juninho riu com sarcasmo. "Amigo que veste roupa de marca e dirige carrão?" "Juninho." Isadora tentou intervir. "Não, Isa, deixa eu falar." Ele se virou para Mateus. "Você tá aqui fazendo o quê exatamente? Estudando como os pobres vivem para escrever um livro depois?" "Estou tentando conhecer melhor a família da Isadora," Mateus respondeu sem se alterar. "Família?" Juninho riu novamente. "Cara, você não faz ideia do que é família aqui. Família aqui é dividir o último pão quando não tem mais nada. É mentir para a polícia para proteger quem a gente ama. É trabalhar que nem condenado para cuidar de quem precisa." "Você tem razão," Mateus disse, surpreendendo a todos. "Eu não faço ideia. Por isso estou aqui tentando aprender." A resposta desarmou Juninho momentaneamente. Ele havia esperado defensiva ou condescendência, não humildade genuína. Aprender o quê? Como ser uma pessoa melhor. Como entender o que realmente importa na vida. "E você acha que a gente aqui é tipo professores de vida? Que nossa pobreza é uma lição para vocês ricos?" Era uma pergunta afiada, que foi direto ao ponto mais sensível de toda a situação. Mateus sentiu o silêncio pesado de todos esperando sua resposta. "Não," ele disse finalmente. "Vocês não são professores de vida. Vocês são pessoas vivendo suas vidas com dignidade, apesar de circunstâncias difíceis. E isso é impressionante. Isso é algo que eu gostaria de aprender a fazer também." "Você não tem circunstâncias difíceis." "Não, não tenho. Mas tenho outros problemas. Tenho o problema de ter vivido 30 anos sem entender o valor real das coisas. Tenho o problema de ter tido tudo fácil e nunca ter desenvolvido força real. Tenho o problema de não saber quem eu sou quando tiro toda a superficialidade." Juninho o estudou por um longo momento. "E a Isa? Ela é que tipo de problema para você?" "Ela não é um problema. Ela é uma solução. Uma solução para uma vida que estava vazia, sem eu perceber." Foi então que aconteceu o primeiro teste real. Uma semana depois dessa conversa, Mateus estava na casa de Isadora, ajudando Dona Cida com a medicação da noite, quando seu telefone tocou. Era sua mãe, Helena Andrade. "Mateus, onde você anda? Faz dias que não te vemos. Seu pai está preocupado com você." "Estou bem, mãe. Só andei ocupado." "Ocupado com o quê?" "Ricardo disse que você tem cancelado reuniões para sair não sei para onde." Mateus olhou para Isadora, que estava na cozinha preparando chá para a mãe, e tomou uma decisão. "Mãe, conheci uma pessoa especial. Estou passando tempo com ela." "Ah, que bom! Quem é ela? De que família? Onde vocês se conheceram?" "É complicado, mãe." "Complicado como? Ela é casada?" "Não, ela não é casada. Ela é de uma realidade diferente da nossa." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Diferente como, Mateus?" "Ela trabalha como faxineira e cuidadora de crianças. Mora no Capão Redondo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora, que estava voltando da cozinha, parou ao ver a expressão no rosto de Mateus. "Mateus," sua mãe disse finalmente, a voz controlada mas fria. "Por favor, me diga que você está brincando." "Não estou brincando, mãe. Estou falando sério. Você está tendo uma crise de meia-idade aos 30 anos? Porque isso parece uma daquelas fases que homens ricos têm quando acham que precisam encontrar a si mesmos." "Não é uma fase, mãe." "Mateus, venha para casa agora. Precisamos conversar."
Não posso agora. Estou ajudando a cuidar da mãe dela. Ela está doente. A mãe dela está doente. E você está lá fazendo o quê? Brincando de enfermeiro? A crueldade casual da pergunta fez Mateus fechar os punhos. Isadora, percebendo a tensão, se aproximou. Está tudo bem? Ela sussurrou. Mateus balançou a cabeça negativamente. Mãe, eu tenho que desligar agora. Não desligue, Mateus. Vou ser clara. Se você está se envolvendo com essa pessoa, por caridade ou culpa social, pare agora antes que vire um escândalo. E se você está se envolvendo por outros motivos, pare antes que ela se aproveite de você. Ela não está se aproveitando de mim. Mateus, você é ingênuo. Mulheres como essa sempre têm segundas intenções. Mulheres como o quê, exatamente? Você sabe muito bem o que eu quero dizer. Mateus sentiu a raiva subir, uma raiva que ele raramente experimentava. Não, mãe. Eu não sei. Por que você não explica claramente o que quer dizer? Estou dizendo que você precisa parar com essa loucura e voltar para seu mundo. Sair com essa gente não vai levar a nada de bom. Essa gente tem nome, mãe. E são pessoas melhores do que a maioria das pessoas do nosso círculo. Mateus! Tchau, mãe! Conversamos outro dia! Ele desligou o telefone com as mãos tremendo de raiva. Isadora estava parada na porta da sala, tendo obviamente ouvido pelo menos parte da conversa. Era sua família? Ela perguntou suavemente. Era minha mãe. E ela não aprovou nossa amizade. Não, ela não aprovou. Isadora assentiu lentamente, como se estivesse confirmando algo que já esperava. Mateus, talvez ela tenha razão. Talvez você devesse voltar para seu mundo. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu não quero ser a causa de problemas entre você e sua família. Você não é a causa. A intolerância deles é a causa. É a mesma coisa. Se você escolher ficar comigo, vai se distanciar da sua família. Se escolher sua família, vai se distanciar de mim. Não é justo colocar você nessa posição. Mateus se aproximou dela, pegando suas mãos. Isadora, você está me dando uma escolha que eu já fiz. Eu escolho ficar aqui. Escolho conhecer você melhor. Escolho aprender com você. E sua família? Minha família vai ter que aceitar ou aprender a me respeitar. Não vou abrir mão de você por causa do preconceito deles. Você tem certeza? Porque uma vez que você fizer essa escolha publicamente, não vai ter volta. Seu mundo vai te julgar. Seus amigos vão questionar sua sanidade. Sua família vai fazer pressão. Eu sei. E você está disposto a enfrentar tudo isso? Mateus olhou ao redor da sala pequena. Viu Dona Cida na poltrona, observando-os com olhos preocupados, mas compreensivos. Viu as fotos na parede, a manta colorida no sofá, os livros empilhados na estante improvisada. Viu o amor que existia naquela casa simples, a dignidade que permeava cada canto. Isadora, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Eu passei 30 anos vivendo a vida que outras pessoas esperavam que eu vivesse, fazendo as escolhas que eram socialmente aceitas, sendo a pessoa que minha família queria que eu fosse, e eu era vazio, completamente vazio. Ele parou, organizando os pensamentos. Desde que te conheci, eu acordo todos os dias com propósito. Eu tenho razões para ser uma pessoa melhor. Eu descobri que é possível encontrar significado na vida através do cuidado genuíno por outras pessoas. Mateus, não, deixa eu terminar. Você me deu algo que eu não sabia que precisava. A chance de descobrir quem eu realmente sou quando ninguém está olhando. E quem eu sou quando estou com você é alguém de quem eu gosto muito mais do que a pessoa que eu era antes. Isadora ficou em silêncio por um longo momento, as lágrimas correndo silenciosamente pelo rosto. E se não der certo? Ela sussurrou.
E se formos felizes por um tempo e depois descobrirmos que nossas diferenças são grandes demais? Aí pelo menos teremos tentado, pelo menos teremos sido honestos sobre o que sentimos. E o que você sente, Mateus? Era a pergunta que estava no ar há semanas, a pergunta que nenhum dos dois havia coragem de fazer diretamente. Eu sinto que me apaixonei por você, ele disse simplesmente. Pela sua força, pela sua inteligência, pela sua capacidade de encontrar beleza e propósito mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Eu me apaixonei pela forma como você cuida da sua mãe, como você brinca com as crianças da creche, como você trata todo mundo com dignidade, independente de quem eles são. Isadora fechou os olhos, as lágrimas ainda correndo. Eu também me apaixonei por você, ela sussurrou. E isso me apavora. Por quê? Porque eu sei como essas histórias terminam. O homem rico se cansa da novidade, a mulher pobre fica com o coração partido e todo mundo diz que ela devia ter esperado isso. E se essa história fosse diferente? Como poderia ser diferente? E se o homem rico descobrisse que a mulher pobre é, na verdade, a pessoa mais rica que ele já conheceu? Rica em experiência, em sabedoria, em capacidade de amar? E se ele descobrisse que ela é quem está fazendo um favor a ele, não o contrário? Dona Cida, que havia observado toda a conversa em silêncio, finalmente falou. Vocês dois pararam de ser crianças agora. Amor não é só sentimento bonito, é escolha. Todo dia vocês vão ter que escolher um ao outro, apesar das dificuldades, apesar das diferenças, apesar do que os outros vão dizer. Ela fez uma pausa, olhando para cada um deles. A pergunta é, vocês estão dispostos a fazer essa escolha? Não só hoje, quando tudo é novo e emocionante, mas amanhã, quando a realidade bater. E depois de amanhã, quando vocês descobrirem coisas um do outro que não gostam. E no mês que vem, quando a família do Mateus fizer mais pressão. E no ano que vem, quando outras pessoas bonitas e interessantes apareceram na vida de vocês dois. Eu estou disposto, Mateus disse sem hesitação. Eu preciso de tempo, Isadora admitiu. Preciso ter certeza de que não estou tomando uma decisão emocional que vai prejudicar todo mundo. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez algumas semanas, talvez alguns meses. E enquanto isso? Enquanto isso, continuamos como estamos. Você continua conhecendo minha realidade. Eu continuo conhecendo a sua. E quando eu tiver certeza, eu te dou uma resposta. Mateus assentiu, embora fosse difícil aceitar a incerteza. Só uma coisa, ele disse. Não deixe o medo decidir por você. Não deixe o que outras pessoas podem pensar ser mais importante do que o que você realmente quer. E você, ela respondeu, não deixe a novidade de tudo isso te cegar para os problemas reais que vamos enfrentar. Eles se abraçaram longamente, cada um tentando absorver a complexidade do momento. Era um abraço de pessoas que sabiam que haviam chegado a um ponto de não retorno, mas que ainda não sabiam exatamente para onde estavam indo. Do lado de fora, a vida do bairro continuava. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nas calçadas, a TV da casa ao lado tocava uma música romântica antiga. Era um mundo que continuaria existindo independente das decisões que eles tomassem, mas que havia se tornado o cenário de uma história de amor que desafiava todas as convenções. E, no fundo, ambos sabiam que essa era só a primeira de muitas batalhas que teriam que enfrentar se quisessem ficar juntos. 2 meses se passaram desde a conversa sobre amor e escolhas. 2 meses durante os quais Isadora e Mateus continuaram se conhecendo, testando os limites de sua conexão, enfrentando desafios que pareciam surgir a cada dia. A pressão da família de Mateus havia se intensificado. Sua mãe havia orquestrado uma série de encontros casuais
com mulheres do círculo social deles, advogadas, médicas, arquitetas, todas impecavelmente educadas e adequadas aos padrões Andrade. Mateus compareceu a alguns desses encontros para manter a paz familiar, mas sempre retornava ao Capão Redondo no final do dia, buscando a autenticidade que só encontrava ao lado de Isadora. Você não pode continuar vivendo duas vidas, Ricardo havia alertado durante uma reunião de negócios que Mateus parecia mais ausente que o normal. Ou você assume isso publicamente, ou para com essa história. Está afetando seu trabalho, sua família, sua reputação. Desde quando minha reputação é mais importante que minha felicidade? Mateus havia retrucado. Desde sempre, cara. Você vive em sociedade, tem responsabilidades. Minhas responsabilidades são com as pessoas que amo. E eu amo ela, Ricardo. Você acha que ama? Isso é diferente. A conversa havia terminado em discussão, e pela primeira vez na vida, Mateus questionou se Ricardo era realmente seu amigo ou apenas mais uma pessoa tentando mantê-lo dentro das expectativas sociais. Do outro lado da cidade, Isadora enfrentava seus próprios dilemas. Na creche, algumas colegas haviam começado a fazer comentários sobre seu namorado rico. Cuidado, Isa, Célia havia dito uma tarde. Homem assim não fica com mulher como a gente para sempre. Ele pode estar se divertindo agora, mas quando a família apertar mesmo, ele vai escolher o lado dele. Talvez, Isadora havia respondido, mas talvez não. Você está disposta a arriscar seu coração nesse talvez? Era a pergunta que a assombrava todas as noites. Estava disposta a arriscar? Estava disposta a acreditar que o amor poderia ser mais forte que as diferenças sociais? O ponto de virada veio numa quinta-feira chuvosa de julho. Dona Cida havia passado mal durante a madrugada, uma crise de pressão que deixou toda a vizinhança em alerta. Isadora havia ligado para Mateus às 3 da manhã, a voz embargada de pânico. Mateus, minha mãe está muito mal. Estou no hospital, mas eles estão dizendo que precisam fazer exames que o SUS não cobre. Eu não sei o que fazer. Mateus havia saído de casa ainda de pijama, dirigindo pela cidade vazia até o hospital municipal onde Dona Cida estava internada. Encontrou Isadora no corredor, ainda de uniforme de trabalho da limpeza noturna, os olhos vermelhos de preocupação e cansaço. Como ela está? Ele perguntou, envolvendo-a nos braços. Os médicos não sabem. Dizem que pode ser o coração, mas precisam de exames mais detalhados. Exames que custam quase R$ 2.000. Mateus não hesitou nem por um segundo. Vamos fazer os exames. Mateus, não. Nós já conversamos sobre isso. Isadora, sua mãe pode estar com problemas sérios no coração. Não é hora de orgulho. Não é orgulho, é dignidade. E a dignidade dela vale mais que a vida? A pergunta foi dura, mas necessária. Isadora o encarou, lágrimas correndo pelo rosto. Eu não posso aceitar seu dinheiro. Se aceitar, vou ficar em dívida com você para sempre. Você não vai ficar em dívida comigo. Você vai ficar viva, com sua mãe viva. E isso é tudo que importa. A discussão foi interrompida pela chegada de Dona Rosa, tia Conceição e Juninho, todos tendo corrido para o hospital assim que souberam da situação. Ver Mateus ali, abraçando Isadora, claramente tendo deixado tudo para estar presente, mudou algo na forma como eles o viam. Como está a Cida? Dona Rosa perguntou. Estável, mas precisam fazer exames, Mateus respondeu antes que Isadora pudesse falar. Exames que vamos fazer agora. Nós vamos pagar como? Tia Conceição perguntou diretamente. Eu vou pagar, Mateus disse simplesmente. Não vai, Isadora protestou. Eu não deixo. Isa, Juninho se intrometeu pela primeira vez. Para com essa teimosia. Se o cara quer ajudar, deixa ele ajudar. Não é teimosia, Juninho. É princípio. Princípio não salva a vida, prima.
A discussão foi crescendo, atraindo olhares curiosos no corredor do hospital. Foi quando Dona Cida, que havia acordado e escutado as vozes, pediu para falar com todos. "Venham aqui", ela disse com a voz fraca, mas firme. Todos se apertaram ao redor da cama. Dona Cida olhou para cada um, mas fixou o olhar em Isadora. "Filha, eu já vivi muito. Se for minha hora, eu aceito." "Mãe, não fala isso. Deixa eu terminar." "Mas se não for minha hora, se eu ainda tiver tempo de ver você feliz, de ver você realizada, então eu quero ficar. E se para isso precisar aceitar ajuda, eu aceito." Ela se virou para Mateus. "Mateus, você está oferecendo ajuda porque ama minha filha ou porque quer se sentir bem consigo mesmo? Porque amo sua filha, Dona Cida, e porque você é importante para ela, então é importante para mim. E se eu aceitar sua ajuda, você vai achar que nós devemos alguma coisa para você? Não, senhora. Vou achar que fiz o que qualquer pessoa faria por alguém que ama." Dona Cida ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dele. "Tá bom, aceito a ajuda, mas com uma condição." "Qual, mãe?" Isadora perguntou. "A condição é que depois que eu estiver boa, vocês dois param de enrolar e decidem o que querem da vida. Essa situação de ficar em cima do muro não pode durar para sempre." Os exames foram feitos. Dona Cida tinha uma arritmia cardíaca que podia ser tratada com medicação, mas que exigia acompanhamento médico regular. Não era uma situação de risco imediato, mas era séria o suficiente para exigir cuidados constantes. Durante os 3 dias que ela ficou internada, Mateus não saiu do hospital. Dormiu na cadeira desconfortável do quarto, comeu marmita trazida pelos vizinhos e cuidou de Isadora com uma dedicação que impressionou até os mais céticos. "Sabe", tia Conceição comentou com Dona Rosa, enquanto observavam Mateus ajudando Isadora a comer, "eu acho que esse menino é diferente mesmo. Ele não tá aqui pela aventura, tá aqui pelo amor." Quando Dona Cida recebeu alta, a dinâmica entre Isadora e Mateus havia mudado sutilmente. A crise havia removido as últimas barreiras de desconfiança, mas também havia intensificado a pressão para uma decisão final. Foi numa tarde de sábado, 2 semanas após a alta hospitalar, que tudo chegou ao clímax. Mateus havia levado Isadora e Dona Cida para almoçar num restaurante simples, mas acolhedor no centro da cidade. Era um programa que se tornara tradição aos finais de semana. Um momento de pausa na rotina corrida para simplesmente aproveitarem a companhia um do outro. Estavam voltando para casa quando o BMW de Mateus quebrou numa avenida movimentada. Enquanto esperavam o guincho, eles se abrigaram numa lanchonete pequena. Foi ali, entre o barulho do trânsito e o cheiro de café passado na hora, que Helena Andrade os encontrou. Ela havia seguido o carro do filho, determinada a resolver de uma vez por todas essa situação embaraçosa. Entrou na lanchonete como um furacão elegante, vestindo um tailleur caríssimo e uma expressão de desaprovação absoluta. "Mateus", ela disse, ignorando completamente Isadora e Dona Cida. "Precisamos conversar." "Agora? Mãe, o que você está fazendo aqui? Salvando você de um erro que vai arruinar sua vida." O constrangimento no ambiente era palpável. Outros clientes começaram a olhar, curiosos com a cena que se desenrolava. "Mãe, essas são Isadora e Dona Cida. Isadora, Dona Cida. Essa é minha mãe, Helena." Helena mal acenou com a cabeça, mantendo o olhar frio. "Mateus, você tem 5 minutos para se despedir e vir comigo. Seu pai está no escritório esperando uma conversa séria sobre seu futuro na empresa." "Meu futuro na empresa?" "Sim, porque se você continuar com essa situação, não vai ter futuro na empresa." Era uma ameaça clara. Mateus sentiu o sangue ferver. "Vocês estão me chantageando? Estamos te dando uma escolha",
a empresa e sua família, ou essa fantasia que você está vivendo. Isadora, que havia ficado em silêncio até então, se levantou lentamente. Dona Helena, ela disse com uma calma que surpreendeu a todos. Posso falar uma coisa? Helena a olhou com desdém, mas acenou com a cabeça. Seu filho é um homem adulto. Ele tem direito de fazer suas próprias escolhas, mesmo que a senhora não concorde com elas. Você não tem qualificação para me dar lições sobre meu filho. Qualificação eu talvez não tenha, mas amor eu tenho. E é justamente porque amo seu filho que não vou deixar ele destruir a relação com a família por minha causa. Mateus olhou para ela com alarme. Isadora, o que você está dizendo? Estou dizendo que Dona Helena tem razão sobre uma coisa. Vocês são de mundos diferentes, e eu não posso ser a causa de você perder sua família e seu sustento. Você não é a causa. O preconceito deles é a causa. É a mesma coisa, Mateus. O resultado é o mesmo. Isadora se virou para Helena novamente. A senhora pode ficar tranquila. Eu vou sair da vida do seu filho. Não vai, Mateus disse, levantando-se também. Não vai porque eu não deixo. Mateus. Não, Isadora, chega. Ele se virou para a mãe, o rosto vermelho de raiva. Mãe, eu vou falar isso uma vez só. Eu amo essa mulher. Amo a força dela, a inteligência dela, a forma como ela cuida das pessoas que ama. Ela me fez uma pessoa melhor do que eu jamais fui. Mateus, você está sendo ridículo. Ridículo é viver 30 anos sem conhecer pessoas extraordinárias que estavam ao meu redor. Ridículo é julgar o valor de alguém pela conta Ridículo bancária. é achar que dinheiro é mais importante que amor. Helena ficou em silêncio, chocada com a intensidade da reação do filho. Se vocês quiserem me tirar da empresa por causa disso, tudo bem. Eu construo minha própria vida. Se vocês quiserem me cortar da família, tudo bem também. Eu construo minha própria família. Ele pegou as mãos de Isadora, ignorando os olhares de todos na lanchonete. Isadora, eu não sei como nossa história vai terminar. Não sei se vamos conseguir superar todas as dificuldades, mas eu sei que quero tentar. Sei que quero acordar todos os dias ao seu lado, enfrentando juntos qualquer coisa que aparecer. Lágrimas corriam pelo rosto de Isadora. Mateus, você está jogando tudo fora por minha causa. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo o que realmente importa. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da lanchonete simples, diante de Dona Cida emocionada, de Helena chocada e de todos os estranhos que haviam parado para assistir àquela cena surreal. Isadora, você quer casar comigo? O silêncio na lanchonete foi absoluto. Até o barulho do trânsito lá fora parecia ter diminuído. Mateus, Isadora sussurrou, você tem certeza? Certeza mesmo? Porque depois que você falar sim aqui, na frente de toda essa gente, na frente da sua mãe, não vai ter volta. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. E se der errado? E se descobrirmos que o amor não é suficiente? Aí, pelo menos, teremos tentado com honestidade. Pelo menos teremos sido fiéis ao que sentimos. Isadora olhou ao redor, para Dona Cida, que chorava de emoção, para Helena, que parecia estar tendo uma crise existencial, para os estranhos que sorriam e sussurravam entre si, para Mateus, ajoelhado no chão de uma lanchonete simples, oferecendo tudo o que tinha. Sim, ela disse finalmente, a voz embargada. Sim, eu caso com você, mas não por caridade, não por gratidão, por amor, porque eu também te amo e porque você me faz querer ser corajosa. O beijo que se seguiu foi aplaudido por toda a lanchonete. Até o dono do lugar, um homem gordo e careca, limpou os olhos com um avental. Helena Andrade permaneceu ali por mais alguns minutos, observando a cena com uma expressão indefinível. Quando finalmente saiu, murmurou algo que só Dona Cida, sentada ao seu lado, conseguiu ouvir. Talvez eu esteja errada sobre eles.
6 meses depois, numa tarde ensolarada de dezembro, Isadora e Mateus se casaram na pracinha do Capão Redondo, onde haviam conversado pela primeira vez sobre suas diferenças. Foi uma cerimônia simples, com as crianças da creche espalhando pétalas de flores, os vizinhos todos contribuindo com a festa e Dona Cida, já recuperada e radiante, dançando com o genro ao som de um violão emprestado. Helena e Eduardo Andrade compareceram à cerimônia. Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão necessária. Ao ver o filho genuinamente feliz, ao observar o amor óbvio entre ele e Isadora, ao perceber como ela o havia transformado numa pessoa mais empática e completa, eles começaram a entender que talvez houvesse formas de amor que transcendiam as barreiras sociais. Ela é diferente do que eu esperava, Helena admitiu para o marido durante a festa. Mais substancial. E ele está feliz, Eduardo observou. Mais feliz do que jamais o vi. Ricardo, que inicialmente havia se recusado a comparecer, chegou no final da festa, trazendo um presente caro e um pedido de desculpas. Eu estava errado sobre vocês, ele disse para Mateus, sobre o que era importante de verdade. Juninho, que havia se tornado uma espécie de irmão mais novo para Mateus, fez um discurso emocionado sobre segundas chances e sobre como o amor podia transformar pessoas. Já Conceição chorou ao ver Isadora de vestido branco, radiante, realizando sonhos que ela mesma nunca ousara ter. Mas foi Dona Cida quem fez o discurso mais bonito da noite, usando o microfone emprestado da igreja com a autoridade de quem havia vivido o suficiente para saber do que estava falando. Meus filhos, ela disse, olhando para Isadora e Mateus, vocês me ensinaram que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que te faz querer ser uma pessoa melhor. Vocês se encontraram em mundos diferentes, mas construíram um mundo próprio, onde o que importa não é de onde vocês vieram, mas para onde vocês vão juntos. Ela fez uma pausa, emocionada. E para onde vocês vão, vão com a bênção de todo mundo que ama vocês. Vão com o amor que construíram juntos, vão com a coragem que encontraram um no outro, e vão com a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito. Quando a festa terminou e os últimos convidados foram embora, Isadora e Mateus se sentaram na varanda da casa pequena, que agora era a casa dos dois. Dona Cida havia ido dormir, cansada mas feliz, e eles finalmente tinham um momento a sós para absorver tudo o que havia acontecido. Você se arrepende de alguma coisa? Isadora perguntou, a cabeça apoiada no ombro dele. De nada, Mateus respondeu sem hesitação. E você? De nada também, mas tenho medo. Medo de quê? De que isso seja bom demais para ser verdade, de que eu acorde e descubra que foi tudo um sonho. Mateus a beijou suavemente. Se for um sonho, então estamos sonhando juntos, e sonhos compartilhados às vezes se tornam realidade. Eles ficaram ali, abraçados na varanda, observando as estrelas que brilhavam sobre o Capão Redondo. Era o mesmo céu que brilhava sobre Higienópolis, sobre a Avenida Paulista, sobre toda São Paulo. Mas para eles, naquela noite, parecia que as estrelas brilhavam especialmente para celebrar uma história de amor que havia provado que as diferenças podem ser pontes, não muros. E quando finalmente entraram para dormir, na casa pequena que agora abrigava 3 corações cheios de esperança, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que os havia transformado, que os havia tornado pessoas melhores e que continuaria crescendo todos os dias, construído sobre a base sólida da escolha diária de se amarem, apesar de tudo e por causa de tudo. Na manhã seguinte, Isadora acordou cedo como sempre, mas desta vez não para ir trabalhar 18 horas.
Mateus havia criado uma pequena empresa de consultoria educacional, focada em ajudar creches e escolas públicas, e Isadora era sua sócia. Dona Cida estava tomando seu café da manhã na varanda, cantarolando uma música antiga, observando as plantas que agora cresciam em vasos novos, mas que mantinham a mesma resistência e beleza de sempre. "Bom dia, família", Mateus disse, beijando primeiro a testa de Dona Cida, depois os lábios de Isadora. "Bom dia", elas responderam em coro, e havia tanta felicidade nessas duas palavras simples que parecia impossível que houvesse espaço para mais alegria no mundo. Mas havia. E eles sabiam que construiriam essa alegria juntos, dia após dia, escolha após escolha, amor após amor. E assim, nossa história nos lembra que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais, que a coragem de seguir o coração pode transformar vidas e que, às vezes, os encontros mais inesperados são os que mais mudam nossos destinos. Se você acredita no poder do amor autêntico, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários sua própria história de amor que superou obstáculos. Até a próxima história que aquece o coração.